No programa de hoje vocês vão ver que Alan Moore é realmente um mago. Ele consegue transformar bosta em ouro. Olha só. Supremo, criação de Rob Liefeld nas mãos de Alan Moore, hoje no Museu dos Quadrinhos. Beleza, galera? Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ. E o vídeo de hoje a gente vai falar do Supremo, esse compilado aqui que foi lançado pela editora Devir em 2007. Quer dizer, já tem aí quase, né, mais de 15 anos, né? E faz uma grande... Muitos consideram isso aqui a melhor história do Superman sem o Superman. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que vem a ser Supremo. Vamos voltar então lá na década de 90, né? Surge a Image Comics. Rob Liefeld foi um dos fundadores da editora, e a editora que provou muito rapidamente ter muito pouco conteúdo, ou seja, as histórias eram muito baseadas em imagem. Olha o xiste aí, tinha era muito desenhos de personagens, quase tudo pin-ups, todos muito musculosos, exagerados, aquela coisa de, né, cheio de veia, cheio de pochete, aquela coisa que vocês já conhecem. E o Rob Liefeld, famoso por suas falhas de anatomia e personagens bidimensionais, acabou fazendo diversas, não posso nem dizer que sejam homenagens, porque eram cópias mesmo assim de personagens. O Supremo era uma delas, a Glória e outra. O Supremo era uma cópia do Superman, a Glória é uma cópia da Mulher Maravilha. E aí eu não vou esmiuçar, não vou entrar, um vídeo não é sobre Rob Liefeld. Mas com isso tudo, essa revolução que a Image causou no mercado de quadrinhos, veio então um volume de vendas muito grande, né? Gente comprando com muito quadrinhos, tiragens de 1 milhão de exemplares e por aí afora, e os caras ficaram com muita grana. Então eles começaram a chamar gente que sabia fazer pelo menos roteiro de verdade, né? Para poder inflar aquele conteúdo, aquelas imagens muito bidimensionais e sem graça, com um pouquinho mais de história, né? Porque não tinha história, era só imagem, gente se socando, revista após revista, tudo vazio, sem história nenhuma. E um dos primeiros, os autores ingleses, né, foram os primeiros a serem convocados. O Neil Gaiman, como eu já falei no outro vídeo, foi trabalhar para o Todd McFarlane, e o Alan Moore foi trabalhar, o Jim Valentino contatou ele, criou o primeiro trabalho do Alan Moore na Image foi a série 1963, onde ele revisita, ele faz uma homenagem aos primeiros anos da Marvel. E se você quiser conferir essa minissérie do Alan Moore, já tem vídeo aqui no canal, dá uma checada aqui. Essa série ficou incompleta, não teve final publicado por divergências criativas lá, mas mesmo assim o Alan Moore permaneceu, insistiu em ficar naquele ambiente tóxico, porque ele precisava de grana para tocar os trabalhos que realmente interessavam a ele, coisas que ele está fazendo autoral lá na Inglaterra e tal. E a grana caía bem a calhar, né, porque era uma graninha boa, e aí ele foi trabalhar para ninguém mais, ninguém menos que Rob Liefeld. Eu acho que se fosse dos dias de hoje, isso é uma coisa praticamente impossível, né? Hoje ele se diz que não acha super-herói ridículo, que filme de super-herói é ridículo. Já tem algumas entrevistas do Alan Moore nesse sentido aí, dizendo que quem gosta de super-herói tem problema, não cresceu, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, mas o Alan Moore de então, com certeza era apaixonado pelo gênero, tendo em vista o que ele fez lá em 1963 e o que ele faz aqui em Supremo. Bom, esse aqui é o primeiro compilado de 4. Ele foi assim, ele dividiu por etapas, então tem a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze, cada um fazendo uma homenagem a essas respectivas, né, chamadas eras dos quadrinhos, e os dias modernos, tá? Eu comecei pela Era de Ouro, que é o primeiro compilado, e aqui o legal é o seguinte, ele vai fazer, como é citado, eu citei lá no começo do vídeo, uma história do Superman, só que sem o Superman. Mas aqui, diferente do que o Rob Liefeld fazia, que era simplesmente uma cópia sem graça do Superman, aqui ele é uma declaração de amor ao personagem. Então ele pega tudo de melhor que tinha, e mesmo assim de mais ridículo, de mais risível do personagem, e no decorrer das décadas, então década de 30, de 40, de 50, onde o Superman vai passando por diversas mudanças, refletindo o gosto dos leitores e o próprio meio dos quadrinhos de então, né? Então o Alan Moore ele pega como se fosse uma extensa pesquisa do que aconteceu com os quadrinhos durante esse passar de tempo,
e vai homenagear aqui no quadrinho do Supremo. Ele simplesmente pega tudo que o Rob Liefeld tinha feito anteriormente. Eu não sei se é o número 50 que ele começa aqui, deixa eu ver aqui no expediente. A história foi publicada nos Estados Unidos em 97. Essa edição aqui é uma versão da Checker, que publica livros, né, compilados de quadrinhos que eram mensais em forma de livro para livrarias. Essa é a versão que a Devir trouxe para o Brasil. E eu, se não me engano, aqui não sei se tem, mas ele é logo assim do meados da edição, acho que é 50 e pouco. Bom, mas isso também não importa, porque quem se importa com o Supremo do Rob Liefeld, né? Quem se importa com isso? Então ele pega, o Alan Moore pega e simplesmente joga pela janela, tudo, esquece isso aqui. Ele começa a história do Supremo voltando do espaço. Os desenhos aqui são partilhados, a equipe criativa vai mudando de acordo com dentro da própria edição e durante a série como um todo. Então a gente tem na primeira edição, tem desenhos do brasileiro Joe Bennett, lá no começo de carreira, né? E ele acompanhando aqui, você vê que o traço do Joe Bennett está um pouquinho diferente, porque com certeza ele está aqui acompanhando o estilo de ilustração que vinha, né, na revista. Então aquelas figuras mega, hiper musculosas, parecem todos Hulks de uniforme, uma coisa assim muito exagerada. E aí a história começa assim, o Supremo voltando para a Terra, ele ficou isolado no espaço durante muito tempo, e quando ele volta tá tudo meio estranho, ele parece que vê as coisas em duas dimensões. Vocês também podem acompanhar nas imagens aí que eu coloquei com detalhes, e ele é recebido por três figuras, versões dele, assim, uma versão feminina negra, uma versão que parece uma versão desenhada no estilo mais antigo, mais cartunesco, e uma versão mais moderna dele, vamos dizer assim. E aí, claro, tem aquele quebra-pau sem nexo nenhum, Alan Moore aí também já fazendo uma crítica à própria o estilo de quadrinhos da época, né? Tem essa cena muito engraçada aqui, que é uma versão do Super Mouse dando um pau no Superman. Então o que ele vai fazer aqui? Ele parte do suposto, a ideia principal do Alan Moore é o seguinte: o que aconteceria com os personagens, com o Superman, vamos pegar o Superman, que é o exemplo aqui, o que aconteceria com o Superman se a cada mudança de equipe criativa, ou mesmo dessas histórias, vamos dizer, Elseworlds, o que aconteceria com aquele personagem que foi tratado daquela história, quando acaba a história e tudo volta ao normal, o que acontece com ele? Ou o que acontece quando um personagem é revisitado? Como, por exemplo, após a crise, o John Byrne pega o Superman e refaz toda a origem, refaz todo nível de poder, a própria personalidade dele muda um pouquinho. O que acontece com aquele Superman lá da Era de Prata? Então é isso que o Alan Moore vai explorar aqui, e ele vai fazer isso de uma maneira muito maneira, que a gente tem partes da história no presente, aonde esse Supremo que está sendo revisitado pelo Alan Moore, ele começa a ter noções de um passado que não existia, justamente porque ele está sendo remodelado. Então tem uma coisa de metalinguagem muito forte nessa história, e tem uma coisa de homenagem aos quadrinhos antigos muito legal, porque é aí que vem o que eu vou dizer aqui. Bom, então esse Supremo que o Alan Moore está revisitando é posto em contato com essa supremacia, que nada mais é do que um reino, uma dimensão aonde essas versões que foram revisitadas vão morar. Então ali, por exemplo, o Superman na década de 50, ele se transformou em formiga, ele virou leão, ele tinha raio de arco-íris pela mão, ele foi morar debaixo d'água, tinha cada coisa estapafúrdia. Ele enfrentava gorilas gigantes por causa da coisa do King Kong. Era um salseiro, uma coisa de doido, uma coisa bem típica dos anos 50, aquela ficção científica rasteira que virava, que servia de pano de fundo para as histórias. Então o Alan Moore pega essa história aí também, né, dessas coisas ridículas que o Superman passou, e vai trazer através de flashbacks dentro dessa história. O interessante é que os flashbacks são desenhados pelo Rich Veitch, o mesmo artista que desenhou lá a série 1963. E algumas têm arte final do Jim Mooney também, então tem aquela pegada. Eles tentam reproduzir até a diagramação das páginas, daquele jeito meio truncado, né, do quadrinho anterior. Isso começa logo na segunda edição, aonde o Supremo vai revisitar então esse recém descoberto passado dele, né, os pais, irmã, que ele até então não tinha na versão do Rob Liefeld. Então, ao mesmo tempo que o Alan Moore
revisita para contar aos leitores histórias interessantes, o personagem se dá conta de que isso está acontecendo com ele também. E esses pequenos lapsos de memória começam a se encaixar. Cara, é muito legal. Lembrando que isso aqui ganhou o Eisner de melhor escritor de 97. Agora olha só o que acontece quando a gente vai ser apresentado as histórias do passado do personagem, do Superman, vamos dizer aqui. Então ele, de uma maneira ou outra, olha o traço, olha a diagramação da página, olha a cor da folha. Então, de uma maneira ou outra, ele vai apresentar a mesma história, né, a história do Superman com pequenas variações. Então aqui, por exemplo, não é um extraterrestre que cai na Terra e é criado por 2 humanos. É um órfão que é normalmente adotado por um casal de idosos, só que um meteoro cai na Terra e dá poderes para ele através daquela radiação, deixa o cabelo dele branco, dá poderes pro cachorro dele que é igualzinho o Krypto, que tem uma caixinha para falar. Cara, é muito, muito legal. Eu já tinha lido, já tinha gostado. Quando eu reli para fazer o vídeo, eu achei mais legal ainda. Então na segunda, aqui são 6 edições compiladas dentro desse livro, tá? Então na segunda história a gente já tem a origem dele, ele voltando lá para Little Heaven, que seria Pequenópolis, que é o local onde ele agia como o Supremo, ainda tipo o Superboy, né? Kid Supremo aqui, ó. Então nós estamos também apresentados nessa história a uma versão da Legião dos Super-Heróis, só que aqui ao invés de ser os membros da Legião serem extraterrestres, pessoas de diversos planetas, eles são figuras notáveis de diversas épocas do ano. E o quartel-general deles é uma escada do tempo, então quanto mais alto você vai, mais para o futuro vai e vice-versa. Quanto mais para baixo, mais longe. Olha o visual dos personagens da Legião. Não é a Legião, né? Mas como se fosse a Legião. E aí tem aqui personagens tipo Apolo, tem uma bruxa, tem um Homem das Cavernas. Muito legal, muito legal. E o Supremo acaba entrando, né, para a Legião. E tem aquelas histórias bem no estilo dos anos 50 da Legião dos Super-Heróis. Aqui. Muito bom. Então essa aqui seria a segunda edição. E aí ele, quando ele está lá em Little Heaven, ele acaba encontrando a ex-namorada dele, que já é uma senhora, que para ele o tempo não passou, mas para os outros passou. Recebe um desenho lá da neta e acaba se lembrando também da fortaleza que ele não tinha, mas passou a ter, né? Então, uma coisa interessante nessa história também tem uma brincadeira, porque o personagem principal, o Ethan, que é o alter ego do Supremo, ele é desenhista de quadrinhos. E o quadrinho que ele está fazendo é um quadrinho... Olha isso aqui, eu achei meio imitando o Jerry Ordway. Não parece o traço do Jerry Ordway? Eu achei assim meio nesse estilo. Tipo a morte do Superman, né? Que é mais ou menos dessa época também. E aqui então, nessa segunda história, ele vai lembrar que ele tinha um castelo, tipo a Fortaleza da Solidão, só que aqui no caso do Supremo é nas nuvens. E ele vai lá revisitar. Chega lá, achei legal o jeito que ele abre a porta, ele fricciona as mãos para poder gerar um relâmpago. O Superman, no caso, é uma chave gigante que só ele consegue pegar, né? Então ele chega lá naquela Fortaleza da Solidão e ele começa a ter também flashbacks, olhando as coisas, né? A memorabilia que tem lá, ele começa a lembrar histórias também do passado. E aí a gente volta pro desenho do Rich Veidt. Aqui é típica história, inclusive eu li uma história bem parecida com essa do Batman do Superman, onde tem uma invasão da Fortaleza da Solidão e é o Batman, só que o Superman não consegue descobrir quem que invadiu. No final das contas, o Batman substitui o boneco que tem do Batman lá de cera por ele mesmo, e ele é uma brincadeira para pegar um xiste com o Superman, bem anos 50. Então aqui é a mesma coisa, né? A gente é apresentado a versão do Batman aqui, que é o Doutor Meia-Noite, ó, e ele fez a mesma coisa nessa história aqui. Aí também apresenta assim os personagens, o que seria a Lorelei, que é uma sereia que o Superman se apaixonou uma época. Aqui é uma anjo. Cara, é cheio de referências, histórias do Superman. Para quem gosta do personagem, com certeza é um prato cheio. Em relação a comprar isso aqui, se não me engano, eu vi isso ainda à venda na Amazon. Apesar de ter lançado já há mais de 15 anos, você ainda acha que você consegue encontrar. Eu consegui comprar as 4 com preço bem legal. Deixa eu só confirmar se foi 2007 a primeira edição. Eu não sei se teve relançamento. A edição é naquele formato livre, né? 16 por 23 por 16, um formato menorzinho. A capa é cartão com verniz.
E dentro é um couché de boa qualidade, um couché bem grossinho. Aí aqui tem essa história, ele relembrando, né, dessa história do passado com o Dr. Meia-Noite. E ele descobre que um dos androides dele, que igual o Superman tem androides substitutos, acabou tomando a vida dele e criou outros androides, da namorada, do pai, da mãe. Uma história até meio forte, aquele matando o androide, umas cenas bem impactantes. Ele acaba desligando o robô do pai, da mãe, da namorada. Uma cena meio triste, né? Na quarta edição, a gente vai ter ele voltando para o QG da Liga da Justiça, na verdade da Sociedade da Justiça, porque é anterior à Liga da Justiça, né? Então aqui tem versões do Sandman, do Flash, do Espectro. E essa história eu achei particularmente muito legal, porque é quando o quadrinho de super-herói começa a decair nos Estados Unidos, diante da ascensão do quadrinho de terror. Então aqui ele faz uma brincadeira com os inimigos aquela típica reunião que tinha da Sociedade da Justiça com a Liga da Justiça. E quem está chegando aqui são os personagens da EC Comics. Então tem lá o Guardião da Cripta, né, a Bruxa Velha, e, claro, com versões desses personagens, e apresentam ele. Por que o super-herói vai ser esquecido? Porque o quadrinho de terror, de crime, vem muito forte nessa época. Então aqui é a primeira história. Eles são levados a tipo uma ficção científica, onde o inimigo é o medo da energia atômica, né? Bem típico dos anos 50, o pós-guerra. A segunda história, aí a Glory chega, que é a Mulher Maravilha dessa realidade. A segunda história é uma história de crime, né? Aquelas Shock Suspensories da EC Comics. Aliás, se você quiser assistir um vídeo que eu fiz sobre os quadrinhos da EC Comics publicados aqui no Brasil, dá uma olhada nessa cartela aí. Foram publicados pela Record na década de 90, 80 para 90. Confere no vídeo aí. Em preto e branco, os quadrinhos excelentes. Pena que durou pouco. Então, ele até o traço, ele emula o traço dos desenhistas da EC Comics, cara. Muito maneiro. As cores, tudo bem legal. E a terceira história é uma homenagem à Mad. Que a Mad fazia aquelas sátiras dos personagens de quadrinhos, de filme. Então ele também aqui emula o traço do desenhista da Mad e faz essa brincadeira aí também com o Supremo, se tivesse sido sacaneado pela Mad então. Muito legal. Aí a quinta edição é a história onde ele é obrigado, por causa de um problema no trabalho, a levar o que seria o Jimmy Olsen, e aqui para mim ficou parecendo que é o Alan Moore sacaneando o Grant Morrison. Ficou bem parecendo isso, que ele é obrigado a levar um companheiro dele de trabalho, um argumentista, lá para conhecer a Fortaleza da Solidão, vamos dizer assim. E chega lá, o cara acaba fazendo M, toca num meteoro, o meteoro tem poderes, é o mesmo meteoro que deu poderes para ele, o cara acaba, tipo o Jimmy Olsen quando bebia aquele soro e ficava o rapaz elástico, algo nesse sentido aqui. E aí faz uma confusão danada, e tem também uma história flashback aqui, no mesmo sentido, de quando chega uma criatura com a mesma radiação e transforma ele numa figura de arte moderna. Cara, muito bom. E a última história, bom, vamos lá. Então acontece isso, o cara se transforma lá, no lugar de ser elástico, fica numa bola humana, ele cresce descontroladamente. E a última história, a gente é apresentado a irmã do Supremo. E aí tem uma coisa legal aqui, que é uma brincadeira com viagem não é viagem do tempo, é viagem na velocidade da luz, tem algumas coisas de física quântica aqui também. E aqui a típica história da Supergirl, ela enfrentando uma Satana, eu acho, Suprema contra Satana, que seria uma diabinha, né, daquelas bem clássicas. A diabinha toma o lugar dela e começa a fazer um monte de malfeitos lá na cidade lá de Little Heaven. A arte final dessa aqui é do Jim Mooney, dá pra ver pelos olhinhos de gato lá que ele desenhava. E aí o Supremo acaba se lembrando que tem uma irmã, né? E essa irmã acabou sendo oferecida como noiva de uma coisa que é mais ou menos similar ao Ego do Planeta Vivo. Ó, aqui é uma galáxia viva que queria se casar com a irmã do Supremo. Essa aqui é a mais rasinha de todas elas, mas é bem divertida também. E acaba aqui, ó, no final tem os sketches do Alex Ross, que é o capista. Os caras tinham dinheiro, tá vendo? Pra pagar Alex Ross pra fazer capa, grana não faltava. Ó. Os sketches dele do personagem. Inclusive o S aqui do Supremo lembra muito do Reino do Amanhã.
aquele S bem estilizadão. E é isso, acaba aqui essa edição do Supremo. Se vocês quiserem que eu comente as outras 3 edições, vou fazendo outros vídeos aí, não quis fazer tudo de uma vez só porque ia ficar enorme, né? Mas as histórias são muito boas de ler. Se você encontrar aí uma livraria online, esse sebo, não sei, compra sem medo, sem medo. É divertido, é bom, você vai reler, como eu estou fazendo aqui, vai ler, depois vai querer ler novamente. E vencedor do Eisner de 97, é Alan Moore, é Rick Veitch, tem o nosso brazuca aí, o Joe Bennett, então não tem o que não gostar. E aí a prova cabal de que realmente Alan Moore é um mago mesmo, cara, para transformar Supremo numa coisa que eu possa estar aqui indicando para vocês no Museu dos Quadrinhos, né? É mágica. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de todos. Lembrando que o curso de desenho, por enquanto, na quarentena está online. Após a quarentena, vamos ver como é que ficar. De repente eu continuo presencial e online, mas a gente, quando chegar lá, a gente vê o que acontece, tá bom? Enquanto isso, todos em casa. E aproveitem aí esse tempo em casa para botar os vídeos aqui do canal em dia. Tem muito vídeo já gravado aí. E durante a quarentena eu estou botando mais vídeos durante a semana. Breve vai chegar para vocês aí o Badger do Texugo, que eu vou fazer os heróis da Cedibra, que foram publicados no Brasil. E também Hulk na Encruzilhada, que muito pedido aí, volta e meia nego pede, já separei e comecei a releitura para fazer o vídeo para vocês, tá bom? Abraço aí, fico com Deus, se cuida, hein, gente? Tchau!